Olá, noivas e noivos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Marry. Meu nome é Eduardo Vespa e nós vamos falar sobre o Wedding Weekend e Destination Wedding agora. E para me ajudar nesse tema, a gente está recebendo a Larissa Santos. Larissa, muito obrigado pela sua presença, é um prazer ter você aqui. Prazerzaço meu também tá podendo falar um pouquinho aqui mais dos bastidores da produção de um casamento. Bom, eu sempre começo todos os episódios referenciando a pessoa que está me ajudando a trazer esse tema aqui. Então, quem é a Larissa? Como que começou caiu no mundo de casamento para a gente falar hoje aqui sobre esses temas? Eu vim do mercado de turismo. Essa foi a minha primeira formação acadêmica e nunca teve uma outra propensão, assim, tipo, eu nunca sonhei em estar em outro lugar, senão pensando em deslocamentos, viagens e, enfim, isso era uma coisa que reverberava muito, assim, tipo, em mim. E nessa época que eu me graduei, tipo, mais de 20 anos atrás, o curso de turismo era um curso que estava aí, tipo, na moda, enfim, e obviamente tinha muita coisa que precisava se estruturar do governo, reconhecer a profissão, e aí foi o que eu fiz. Só que esse curso de turismo, ele me prepara para serviços, né? Você está preparado para gestão, mais especificamente para essa área. E eventos é um braço, é uma atividade, um braço do turismo. E eu acabei sendo absorvida pela área de eventos. E aí a gente começou a desenrolar um trabalho de eventos corporativo. Muitas vezes esses eventos que eu trabalhava e que eu me envolvi foi dentro de hotéis, atividades acontecendo, por exemplo, na área de eventos de hotéis, e foi a minha vida de corporativo aí. Nesse meio do caminho, eu conheci uma primeira sócia, uma amiga, que já falava sobre casamento, porque ela ia casar. Então, eu comecei, por conta de já estar nesse meio, a fazer uma pós-graduação, planejamento e produção de eventos. Lógico que o foco maior, quando a gente está fazendo uma pós-graduação nessa área, é para a produção de grandes eventos culturais, festivais, enfim. Muito pouco se falava na época sobre evento social. Eu acho que era até mal visto, talvez, como se fosse uma brincadeirinha. E aí, o evento social acabou me abraçando, então eu tinha esse corpo, esse know-how, e eu, junto com essa sócia que já estava nesse mundo, sonhando casamento, falei, vamos montar uma coisa nossa, né? Tipo, já estou fazendo uma pós-graduação, a gente já está meio que nessa área, a gente já conhece alguns fornecedores, vamos profissionalizar isso, vamos montar uma coisa juntas. E aí a gente pediu demissão da agência que a gente trabalhava, montou escritório e começamos. Isso em 2012. Caramba, já temos 11 anos. Temos 11 anos. Bom, então vamos começar falando sobre o tema que é o Wedding Weekend e Destination Wedding. Para quem não sabe, qual é a diferença e, primeiro, o que é cada um, na verdade? O Wedding Weekend é a experiência estendida, né? Assim, é uma catarse. Um evento social, um casamento é uma catarse, assim, uma avalanche de emoção, é muita coisa envolvida dos noivos, da família, dos amigos, é muito amor envolvido naquele momento. Mas ele acaba, em 8 horas, 9 horas. A gente produz praticamente um ano, um evento, e rapidamente aquilo passa. E a gente começou a experienciar dentro do mercado, estender, diluir, vamos supor, essa experiência do evento. Então, começou-se a ter um pré-evento, e aí, de repente, mais atividades envolvidas. Depois que a gente fica órfão, o que a gente faz? A gente faz um pós-evento, vamos fazer um brunch, um bate-papo, um pool party, ou o que seja. Então, o Wedding Weekend cresceu por isso, assim, a gente conseguiu destrinchar, estender essa experiência e diluir ela em alguns dias. Então, esse é o Wedding Weekend, é o casamento de final de semana, literalmente, assim. Então, considerando aí sexta-feira, sábado, domingo, às vezes, do jeito que está agora, começa até na quinta. Quinta a gente já tem atividade acontecendo, já está recebendo muitas pessoas. E o lugar que acolheu normalmente essa longa experiência são locais fora da cidade. E aí é o Destination Wedding. São casamentos que acontecem fora da cidade local dos noivos, de onde eles moram. Qualquer experiência no campo, no litoral,
na montanha, a gente chama de Destination Wedding. Precisou fazer deslocamento de convidados e de noivos, a gente considera um Destination Wedding, ainda que seja 70 quilômetros de distância da sua cidade. Então, eles convergiram, assim, se abraçaram. O Wedding Weekend, essa experiência estendida, onde melhor fazer isso? Fora, tirar o seu convidado e tirar os noivos da sua rotina e poder proporcionar isso para os noivos e uma experiência um pouco mais estendida. Mas é possível fazer, por exemplo, eu quero casar em São Paulo, mas eu sou festeiro, eu quero ter esse pré, esse after. É possível também? A gente consegue? É possível, é possível. É mais, talvez, trabalhoso quebrar a rotina dos convidados dentro da cidade, mas é super possível propor experiências de mais dias. É óbvio. Acho que você me trouxe aí uma boa... Eu tive recentemente, literalmente, anteontem, dando uma palestra em Fortaleza. E só para cerimonialistas. E eu expliquei a história da Hangover. E todo mundo falou assim, pô, eu tive vários insights veio falando sobre a história da empresa. Porque você disse que antes o casamento era uma festa, e aí pra juntar o Wedding Weekend com o Destination, se viaja. Despedida aconteceu a mesma coisa. Era uma balada, era um bar, e a gente criou um mercado de viagens, onde o pessoal vai de quinta, domingo, sexta, e faz 3, 4 dias de despedida, que aconteceu exatamente com o Wedding Weekend. E eu tô impressionado com esse negócio, e com a Hangover, porque nem eu tinha me atentado tanto de como se expandiu essa experiência da despedida de solteiro, né? Graças a Deus, a gente tá há 7 anos, não estamos há 11, não, 7 não, já aumentando, estamos há 6 anos, estamos em 2017, mas a gente começou a primeira despedida nossa foi uma noiva aqui de São Paulo, que ela pegou uma limusine por 2 horas em São Paulo, a gente passou tirando pontos turísticos, tirando foto, depois a gente deixou ela na porta de uma balada, onde a gente tinha feito uma reserva de camarote, como se fosse uma festa de casamento. E aí a gente falou, pô, não, né, tem muito pouco. Acho que a gente pode fazer mais. Pra que comemorar 6 horas? Posso comemorar 72. Sim, total. E a mesma coisa do Wedding e do Destination. E os casamentos que eu fui, que foram Destination, foi exatamente isso. Eu tenho outro casamento agora em Itu, dia 12 de outubro. E a programação já é sexta-feira tem um jantar. Sábado o casamento começa umas 3 horas, vai ter um café da manhã. Casamento, e depois no dia, os sobreviventes vai ter alguma coisa lá ainda, mas aí começa a se espalhar, né? E olha aí, a gente fazendo do limão à limonada, assim, tipo, o mercado é isso, ele vai se incorporando, se expandindo e trazendo mais negócios, e eu fico boba para quem ainda não tem uma atenção para o negócio, o casamento, né? Os destinos, as cidades, os principais lugares turísticos, assim, não tem um olhar mais apurado para o que gera financeiramente esse mercado. Que ele vai se expandindo, ele vai se profissionalizando e para mim isso é lindo, porque a gente agrega muitos serviços. Não é uma venda direta, é muita coisa indiretamente também que envolve, né? Não, e eu gosto... Porque eu gosto muito do podcast? Primeiro que eu aprendo. Todo mundo que eu converso aqui, eu tô aprendendo alguma coisa e eu falo, pô, eu devia pagar para fazer o podcast porque eu tô cada vez mais trazendo insights para Hangover. Mas o objetivo do podcast é trazer fornecedores de qualidade para mostrar para os noivos quantas opções eles têm. Sim. Porque eu já entrevistei aqui assessores que falam, pô, eu sei o buffet que eu preciso levar caminhão-pipa. Uma pessoa organizando isso jamais pensaria que ele precisa levar um caminhão-pipa. Sim. Então é muito detalhe. Então quanto mais a gente trouxer fornecedores para mostrar, pessoal, noivos, muito detalhe. Vocês podem ter de A a Z, literalmente, se não der a volta na obesidade de novo. Sim. Então vocês precisam saber, primeiro, fornecedores de confiança. Sim. Porque a gente está no mercado de sonhos. A gente não pode errar. É uma vez só para acertar. É um tiro certeiro. Você não pode virar para sua noiva e falar assim, desculpa, eu escolhi o lugar errado do seu destination. Vamos fazer de novo semana que vem? Não dá, é uma vez só para acertar e é uma memória que a gente não quer que seja ruim, nem para eles e nem pra gente, porque a gente também carrega isso, né? Tipo, eu quero muito que dê certo, óbvio, alguma coisa ou outra, eventualidade, vai sair do script do que a gente preparou ali, mas a gente tem jogo de cintura para conseguir levar mais ou menos para a linha do que foi preparado, e isso a gente sabe dos bastidores, né? O convidado ali não sabe. Mas é uma vez só para acertar, e ninguém quer ter uma memória ruim. Eu falo, a gente trabalha com sonhos, e a antítese do sonho é o pesadelo.
Sim. Então, isso vai se transformar em um sonho e ela vai falar, meu Deus, foi maravilhoso, ou ela vai levar essa memória ruim pro resto da vida. Mas voltando ao que a gente vai conversando aqui, a gente vai divagando. Tem destinos, assim, sei lá, melhores do que outros para fazer um destination? Não tem destinos melhores ou piores. Eu acredito que tem desafios diferentes. O litoral, praia, te propõe desafios diferentes. Obviamente que campo também te traz outros desafios. Existem destinos mais preparados em termos de infraestrutura e serviço do que outros. Mas não que não seja possível da gente montar. É aquilo, eu preciso de um ponto de água e um ponto de energia. Eu levanto um evento. Então, tendo isso, a gente consegue viabilizar. Agora, óbvio, tem muito mais detalhes, muito mais fornecedores envolvidos, dependendo dos destinos. Né? Eu acredito que por ser um negócio de viagem, você precisa pensar muito na rede hoteleira. Sim. De novo, eu vou dar o exemplo do casamento que eu vou no dia 12, porque ele fica em Itu. Eles deram... Sou apaixonado pelos noivos. Eles deram um azar gigantesco que em Itu, no mesmo feriado, vai ter um festival de música eletrônica chamado Tomorrowland. Tomorrowland. E não tem hotel pra todo mundo. Não tem hotel pra todo mundo. Assim, quando eles descobriram isso... Porque assim, o evento vem da eventualidade. Sim. Então é uma coisa que foge do controle deles. Aí eles tiveram que começar a colocar van aqui de São Paulo pra levar, porque não tem mais rede hoteleira pra isso. É aí que entra o trabalho do profissional. O trabalho do profissional de produção, de assessoria, de planejamento, ele precisa caminhar junto desde do momento em que você começa a pensar na data desse evento e como você começa a elaborar a possibilidade de fazer esse casamento. Porque esse profissional já consegue, com antecedência, mapear isso, que é um dos nossos as minhas primeiras atividades. Você está falando isso de Itu, eu acabei de fazer um casamento também em Itu, 7 de setembro, e Itu estava recebendo um rodeio, que é anual. Eu estava lá em Itu, no rodeio. Exatamente. Então, tendo isso mapeado, a primeira coisa é a gente entender o calendário anual desse destino, o que eu tenho de suporte de rede hoteleira, o que eu vou precisar, porque uma atividade como essa, de buscar hotéis, que a gente faria, sei lá, de 5 a 6 meses para o evento, quando a gente fecha um casamento que tem um planejamento um pouco maior, de 10 meses a 1 ano, é a primeira coisa que a gente faz. A gente tenta fazer já os pré-bloqueios nos apartamentos. Às vezes alguns permitem com garantia, outros não. Outros fazem um bloqueio por prazo. Então eles falam, a gente vai conseguir segurar todos esses apartamentos até X meses, você precisa me conseguir reserva até 30%, 20%, e aí a gente já corre para fazer save the date. Coisas que são atividades que se movem no planejamento, no calendário do casamento. Então, isso a gente viria, se fosse numa data comum, num destino que não tenha alguma atividade. Ficaria mais para frente? Aí isso a gente puxa mais para frente para já de imediato, para não passar por situações como essa, como o Tomorrowland que você está falando aí. Isso você falando agora me veio uma questão. Quais são os pontos principais de diferença entre um destination wedding e um casamento normal? Quanto tempo? Porque assim, como você precisa tomar cuidado com isso, eu acredito que o casamento de um destination você precisa reservar organizar ele com muito mais antecedência do que uma festa em si. Ou tô falando besteira? Não, é isso, assim, o ideal, o mundo dos sonhos é que a gente tenha pelo menos ali 10 meses, no mínimo, para fazer um planejamento. O sonho é 1 ano, mas 10 meses, 9 meses a gente consegue realizar bem, porque daí a gente consegue também, que aí é a minha segunda atividade, mapear como é que o clima se comporta ali. Né? A gente precisa conciliar tudo isso. Não adianta a gente fazer destino praia num período chuvoso, porque a gente sabe que vai ter complicações. A gente não consegue fazer destino praia numa data que é um grande feriado, porque a gente sabe que tem congestionamento, falta água, falta infraestrutura. Eu vou ter que disputar os meus convidados com outros turistas que vão estar na cidade. Então, é a minha segunda atividade quando a gente pensa num destination wedding. É mapear como é que se comporta o tempo, o clima, a temperatura ali, o que eu tenho de infraestrutura e o calendário anual da cidade. Pra não ser pego assim. Porque a gente já foi pego assim, né, na verdade. A gente já passou por algumas situações e isso vai tornando... Mas é exatamente a vantagem de se ter 11 anos no mercado. Sim. Eu falo, eu precisaria pedir desculpas pra minha primeira noiva. Porque, pô... ainda mais que eu abri a Hangover sozinho, não tinha ninguém. Imagina, a primeira despedida que eu organizei foi de uma mulher. Então eu precisaria pedir desculpa. Hoje,
A gente já deu muita cabeçada. Já, graças a Deus, a gente acertou muito mais do que errou, senão a gente não estaria aqui. Não tem escola que prepare pra isso, tá? O caminho é esse mesmo. Não tem outro. É fazendo. As cabeçadas que você dá. É na cabeçada que você vai criando casca, você vai se antecipando. E é isso. Na hora é difícil, a gente abraça, acolhe o erro, aprende e vira processo. Precisa virar processo. Você não pode passar por cima e não tomar aquilo como lição e virar processo dentro da empresa. Virou processo, você não erra mais. Aí você vai errar em outro novo. Não, gente, o objetivo é errar uma vez só naquilo, né? Você pode errar de novo, mas é outra coisa. Mas eu acho que a gente passou por um período chamado pandemia que referenciou muito bem as empresas. Porque ela, infelizmente, ou felizmente, depende do lado que você olha, tirou alguns fornecedores do mercado que não estavam muito preparados. Sim, deu uma boa peneirada. Então, assim, realmente, quem sobreviveu à pandemia foi porque era estruturado, são profissionais que pensam a longo prazo, porque esses dias mesmo saiu uma matéria, não vou falar aqui o nome, de uma empresa de site de casamento que não aguentou e não estava pagando, entendeu? Então, assim, e aí a desculpa deles de não estar foi que a pandemia tinha feito eles não conseguirem. Eu fico triste porque, é o mercado que a gente trabalha, mas automaticamente isso ter empresas assim prejudica o nosso trabalho. Prejudica. Porque faz os noivos falarem, mas isso gera uma crise de confiança. É que tem assim, eu acho que nesse mercado tem um baixo nível de exigência para novos entrantes. Total. E aí a gente passou por um processo até que já estava se encaminhando antes de pandemia, das pessoas estarem muito assim, repensando a vida, o que eu gosto de fato. Eu tô trabalhando, sei lá, numa caixa dentro de um banco, é isso que eu quero mesmo? Eu amo tanto fotografia. Me parece fácil fotografar um casamento. Eu tenho uma câmera, que de repente eu vou fazer isso da vida. E aí as mídias sociais, facilita a vida, você monta lá um Instagram, coloca lá que você fotografa casamento e é isso. E aí no meio do processo, no meio do caminho, a galera vê que o buraco é mais embaixo. E aí a pessoa é sozinha, ela não tem então o valor dela, uma pessoa sozinha, do que um fotógrafo que está no mercado há milhares de anos, que já tem um baita de uma equipe, estrutura, drone e tudo mais. Um custa 100, outro custa 1.000. E a pessoa fala, aí vai no de 100. E aí você faz, só que o de 100, e a foto e o vídeo é algo, você como... É a única coisa que eles vão ter o resto da vida. E não é só o fato da aptidão. Pode ser que ele tenha aptidão com fotografia, mas você não é só fotógrafo. Você vai ter que ser empresário, você vai ter que ser seu marketing, você vai ter que ser seu financeiro no primeiro momento, você vai ter que ser seu comercial. E é um monte de outras camadas que você tem que ir agregando e não para. Daí o movimento não vai parar. E fora o suporte que os noivos demandam. Sim. Porque noivo e noivas, mas noivos também são ansiosos. Então eles querem atenção. Então quando você demora aí 1 hora, 2 horas ou até dias para responder, ele vai falando, como assim você tá me demorando? Então assim, quando você contrata empresas sólidas que têm um tamanho grande, claro que ela custa mais caro, mas ela também vai te dar uma estrutura que uma pessoa sozinha não vai te dar. Exatamente. Porque ela vive daquilo, ela vive para aquilo. E para viver aquilo, ela precisa se estruturar, ela precisa cobrar, ela precisa ter um investimento. Porque senão, daí eu vou ter que dividir a minha atenção com outras atividades para que eu consiga viver, para que eu consiga comer bem, para que eu consiga me deslocar. E aí, para ser exclusivo, para pensar só o seu evento, eu preciso ter uma boa alimentação, eu preciso morar bem, eu preciso ter um carro, eu preciso estar perto das coisas, eu preciso estar com um computador legal, com um celular bacana. E isso tem um custo. Isso não se paga sozinho. Mas nem todo mundo pensa assim, infelizmente. Eu falo que a gente está aqui para educar os noivos a entenderem que existem fornecedores A, B, C, D, E, F, G, H. Dos mais variados preços. Você precisa encontrar, óbvio que você não precisa pegar o mais caro, mas desconfie do mais barato. E é negócio, não é filantropia. Por mais que seja um evento para você, um evento social, uma coisa que, de comemoração, de festa, é um negócio. A gente não tá ali para trocar dinheiro ou só para viver a experiência junto com você. A gente se envolve, a gente quer dar o melhor, a gente quer contar a sua história da melhor forma, mas isso tem um custo. Com certeza. Agora vamos sempre puxar para o assunto aqui, senão a gente vai trocando ideias. Foi o que a gente falou do hotel, é uma das primeiras coisas. Vocês ajudam os noivos em todos os detalhes, todos os fornecedores? Todos os processos, a gente faz um mapeamento, primeiro, de um papo
que a gente consiga absorver tudo o que eles esperam para esse dia. O que eles querem oferecer para esse fornecedor? O que é importante para você naquele dia? E aí a gente consegue elencar o que de fato vai ser necessário contratar, com a estrutura que a gente tem, no lugar que eles querem realizar. E daí, mapeando isso, a gente vai para a planilha financeira, que aí esse é o esqueleto do evento. Eu vou precisar que eles me deem um teto de custos. E aí eu vou trabalhar em cima daquele teto de custos para que eles consigam ter discernimento para, no meio do caminho, decidirem aumentar ou não, fazer um aporte maior ou não em algum item específico. Tá, beleza, a gente vai fazer um investimento maior aqui do teto que a gente pode gastar. Onde é que a gente vai apertar? De onde é que a gente vai tirar? A gente vai abrir mão de quê? Ou não vai abrir mão, então vamos ter que colocar mais grana aí. Então, a gente faz tudo em cima do teto de gastos, porque também não adianta. E aí também é o que a gente vai saber, se é viável ou não, com o teto de gastos deles, fazer aquele destino. Sim. Estender essa experiência, que obviamente faz a planilha ficar ou mais apertada ou demandar mais investimento. Porque você está diluindo esse evento em 3 dias. Então, você está ganhando mais corpo, ganhando mais fornecedores. E aí, uma média de 17, 20 fornecedores envolvidos para fazer aquela realização ali acontecer, para fazer aquele evento ali acontecer. Então... Eu sempre vou puxar a sardinha para vocês, porque eu me espanta muito quando as pessoas falam, não, eu vou organizar sozinho. Eu falo, não é possível que você... Porque eu acho que quando a pessoa pensa nisso, ela não tem dimensão... Exato. É isso aí. Tanta coisa que ela precisa organizar. Eu acho que é isso. Acho que falta uma comunicação também da classe, assim, do mercado, de não só colocar aquela foto bonita, pronta, do casamento no Instagram. Precisa contar como é que se constrói aquilo ali. Eu acho que você tocou no ponto. Que, assim, as redes sociais vendem o produto final. Acabado. Produto final. Então, pra tudo... Olha que caixa bonita, eu acho que eu vou fazer uma igual. Eu acho que seria tão maravilhoso se as pessoas conseguissem entrar no Instagram da vida real, que achassem, e ver o processo. Isso. Acho que ali sim elas teriam a noção de quão trabalhoso é fazer um casamento. Porque daí ela vem realmente leiga. E aí ela acha que para construir aquilo ali é fácil. No nosso trabalho, tem um monte de gente no mercado aí divulgando foto, segurando vestido de noiva, entregando buquê. Não é isso que eu faço. Eu não organizo só cerimonial. Cerimonial é um item dentro. Cerimonial é o protocolo. Sim. É a etiqueta, é o processo ali inerente da cerimônia. Mas não é só isso. É isso em uma gestão, uma produção. Então, isso precisa ser contado. E se eu for ficar divulgando foto, tirando noiva de carro, segurando cauda de vestido, entregando buquê, ela realmente vai achar que meu valor tá caro. Para fazer isso aí, realmente tá caro. E aí, né, fica muito mais difícil mostrar a necessidade de ter um profissional como esse. Porque dá para ir, sozinho dá para ir. Mas você vai capengando, capotando, dando cambalhota. Vamos mostrar uma coisa. Quantas horas antes você começa a organizar o casamento? O casamento vai começar, sei lá, o primeiro evento, que é na sexta-noite, começa 10 horas da noite. Que horas o seu trabalho começa? O trabalho é na semana. A semana vai ficando mais apertada ainda quando tem destination de weekend, Wed Weekend. Para essa produção da sexta-feira, a gente já levou material, já fez layout, montagem na quinta. Então já temos 24 horas antes aí no mínimo. Já temos 24 horas antes ali, a gente precisa revezar a equipe, porque nem todo mundo que foi fazer a montagem consegue estar de pé para trabalhar no evento no sábado até 2, 3 horas da manhã. Então, com os Wed Weekend, Destination Wed, normalmente são muito focados no dia, na tarde, no pôr do sol. Todo mundo quer pegar esse período. Então, aperta ainda muito mais o tempo de montagem. Por isso, não dá para montar, às vezes, tudo num dia só. Se a gente precisar montar cobertura, coisas do tipo, isso precisa ser montado a partir da quarta-feira. Sim. E aí, quando uma empresa de montagem, por exemplo, de cobertura vai entrar, a gente precisa fazer ali uma revisão para ver se está sendo montado do jeitinho certo, se os fechamentos estão ok, para na hora que a gente estiver no meio do evento, tiver chuva, não estiver pingando em algum lugar, chuva de vento que vai acabar com tudo. Então, essa pré-montagem já começa muito antes. Aí, beleza, montamos a estrutura. O dia do evento. No dia do evento, a gente precisa chegar para receber todos os fornecedores, porque o contato foi todo com a gente. Então, todos os fornecedores chegam buscando a gente. Quando a gente fecha um contrato com um fornecedor, normalmente a gente está falando ali com o gerente, com o dono, e às vezes, por exemplo, com um buffet, chega primeiro ali a produção. A produção não fez uma conversa comigo, ela está com um papel na mão,
mas ela vai buscar quem é a referência do evento ali para ela. Então, eu preciso já estar lá com a chegada do primeiro fornecedor, que normalmente é a partir de 8 da manhã. Equipe de maquiagem, 7h30 da manhã já está no local. Então, 7h30 da manhã a gente já está ali a postos. Para 2h30, 3 horas no máximo, a gente está com o evento todo pronto, redondo, esperando acontecer. Noiva pronta para o evento acontecer. Dá-se aí, depois disso, mais umas 8, 9 a 10 horas de festa. E aí tem desmontagem. Aí a gente libera uma parte da equipe, mas outra parte precisa ficar para acompanhar a desmontagem, para acompanhar a quebra, o que sumiu, o que não sumiu, o que quebrou, fazer contagem de bebida com buffet, esperar a decoração tirar mobiliário, não pode deixar com o mobiliário descoberto ao ar livre, porque pode chover. Aí tem que esperar mover tudo isso aí para garantir que na segunda-feira uma empresa de mobiliário não vai estar lá cobrando, exigindo para a gente esses extras. Então, recolher tudo que é da noiva, guardar, fazer kit de doces, colocar eles para dormir, tipo, seguros. Não, noiva, eu vou falar pra você, porque eu vou olhar pra câmera agora. Imagina você, no dia que do seu casamento, de vez você relaxar, fazer maquiagem, vestido e tudo mais, você tem que acordar cedo, ir no seu buffet, verificar se todos os fornecedores estão entregando, se está tudo no lugar certo, beleza. Faltando 2 horas, tá tudo certo, você sai correndo, faz a maquiagem, põe o vestido, você tá respirando, entra na igreja, curte a festa, tá cansado, você quer ir pra casa, não, você vai ter que desmontar, vai ter que cuidar tudo, verificar se quebrou alguma coisa, porque né, tudo isso faz parte do processo. Então, realmente você acha que vale a pena você ou qualquer madrinha sua organizar e não pedir uma ajuda especializada? Eu pensando assim, eu não consigo entender quem ainda fala, não, acho que eu vou arriscar. Não passa na minha cabeça. Eu sempre falei assim, assessoria e gerador é custo fixo na planilha financeira de casamento, assim, tipo, não tem como abrir mão. A Camila da Casar.com teve aqui e eu uso isso pra todo mundo. Ela fala que se os noivos pagassem os assessores pós-evento, pagariam muito mais. Pagariam muito mais. E eu ouço isso sempre. Sabe que eu sempre ouço isso? Ai, Lari, não sei o que, obrigado, não sei o que. Tipo, aí eles começam... Aí eles conseguem mensurar. Tipo, o trabalho versus o orçamento que recebeu. Mas é difícil, porque realmente a gente vende uma coisa que não é palpável. E o grande problema do nosso mercado é que a gente vende para uma vez só. O nosso cliente não volta. Porque se ele voltasse, não, aí beleza. Porque ele já sabe. Então, não, aqui, ó, tá tranquilo. Se a gente tivesse recorrência, beleza, a gente fidelizava... Eu ia até o final da vida. Agora, como é só uma vez, ele não... Por isso que eu digo, o corporativo, às vezes a galera de corporativo tem esse olharzinho assim pra quem é a galera de social. O corporativo a gente faz com o pé nas costas. Porque é muito menos... Porque a noiva é uma coisa ansiosa, né? Sim. A noiva demanda pessoas. tempo. Porque é o sonho dela. É um acordo social, é um acordo... civil, é um monte de coisa que precisa pensar. Você está ali se apresentando para as pessoas, está ali fazendo um acordo na frente de um monte de gente. Então, é um acordo para a vida, um monte de decisões difíceis que você tem que tomar quando você vai decidir casar. Até que vai, sei lá, reverberar no seu patrimônio. Quando você decide casar, você pensar sua comunhão de bens. Como é que você vai fazer do que você já tem, do que você vai construir. Então, é um monte de decisão difícil para tomar, séria para tomar. Então, é grana que vai ser investida. Você vai investir uma grande grana para um evento acontecer, que vai marcar aquilo ali. Então, tipo, é uma coisa séria. Então, é uma decisão que precisa vir calçada com profissionais. E a gente, quando fala de Destination Wedding, fica imaginando destinos. Quais... Como a gente já falou, não tem um específico assim, mas tem alguns nos últimos anos que tem acontecido mais, você tem feito mais eventos do que outros? Quando a gente pensa aqui pensando no Brasil, né, os Destination Weddings aqui dentro, Nordeste vai ser sempre o carro-chefe, assim, quando as noivas pensam litoral, quando elas pensam praia, e daí no Nordeste, Bahia, Trancoso, Caraíva, que é muito difícil fazer evento em Caraíva, socorro Deus. Caraíva, Milagres, Carneiros, aquela região ali próximo de Maceió, em Alagoas, esses são destinos já consolidados. Sim. Tem muita coisa que as pessoas ainda não tiveram um olhar atento, assim, para outros destinos, como, tipo, belíssimas praias da Paraíba, enfim, que ainda são pouco exploradas. Esses destinos são ainda não tá no hype, né? Não tá no hype.
Quando Uma cai no blogueira hype, fizer ali... uma blogueira faz aí, como já esteve, por exemplo, a região da Costa Verde, aqui entre Rio e São Paulo, ali, Paraty, Angra, já teve no hype, mas é um destino também que se consolidou muito, e aí a galera ali teve que correr atrás para se profissionalizar na área. Ainda é difícil você achar bons fornecedores, mas a galera correu atrás, porque teve no hype também, Paraty. E campo, assim, muito interior de São Paulo, Campos de Jordão, pouco ainda no sul. Fiz casamento em vinícola. Já Eu acho lindo assim, o cenário de uma vinícola. Eu nunca fui em um casamento. Eu fiz o casamento da filha do dono da vinícola. E era muito simbólico para ela fazer ali. Então foi muito legal. E a partir disso, eles construíram um espaço para fazer casamento. Foi o Milagres, o Maurício aconteceu a mesma coisa. Ele construiu a capela para fazer o casamento dele, todo mundo gostou e aí começou a querer casar lá, né? Então, normalmente quando um espaço, uma fazenda, uma vira de casamento, porque alguém do local casou ali, e aí percebe que pode ser um espaço legal para casamento e acaba virando um negócio. Sim. Mas essas vinícolas são mais no sul do Brasil ou tem em São Paulo? Aqui foi em São Roque, que tem aquela região ali da Rota dos Vinhos. Mas acontece muito, assim, pro sul também. Porque tem esse apelo, né, romântico. Eu gosto muito de vinho, afinal nós somos patrocinados por uma marca, não é brasileira, mas é um vinho, e quando eu penso em casar em Campos, eu falo, pô, vinícola é um... Vinícola é um negócio legal. É um negócio legal. Até pensando no destino na América do Sul, assim, tipo, o Chile, ele teve um olhar apurado para esse lance de casamento, assim, ele se atentou que era um mercado, assim, muitas empresas se mobilizaram, se prepararam para isso, para vender como destino de casamento, e é um lugar bacana também para... Eu tinha visto casamento em Punta del Este, no Chile, não tinha ouvido ainda. Já vi em Punta, nunca fiz, mas eu acho que o destino Chile, quando a gente pensa nesse quesito, nesses cenários, daí a gente está considerando montanha, está considerando até neve, essas vinícolas é um bom destino, pensando na América do Sul, até por conta de custo. Não, quando você dolariza as coisas ou deixa no euro, fica muito vezes 5 já, né? Exatamente. Então, e na América Central Caribe, assim, tem... Os destinos consolidados, Punta Cana, enfim, Cancún, esses já estão aí bem estruturados. Curaçao começou a ter também alguma demanda. Tulum entrou no hype esse último verão aí. O que eu vi... eu nunca fui, mas o que a gente tem recebido de querendo fazer despedida em Tulum... Sim, eu acho que até mais pra vocês, assim, sabe? Da galera de despedida, acho que se consolidou muito. Muita festa de música eletrônica acontecendo, muito o Réveillon bombando, enfim. Mas no México, o lugar que a gente mais faz é Playa del Carmen. Que fica do lado de Cancún. Eu acho que a dificuldade com Tulum eu não sei, eu preciso pesquisar um pouco mais, mas talvez seja questão de visto, porque daí acho que é um visto americano que precisa tirar. Não. É tranquilo? É tranquilo. Pra quem já tem o visto americano, tudo é mais tranquilo, porque os outros países falam, pô, os Estados Unidos já fez toda a varredura que precisava. Tanto que pra tirar o visto canadense, se você já tem o americano... É muito mais fácil. É na internet. Você coloca o número do seu visto americano, eles já aprovam na hora. Eu falo, você pode entrar nos Estados Unidos, você pode entrar aqui daí. Eles dão essa filtrada por causa da fronteira, né? Exatamente. Então, eles não... Quando você já tem o visto americano, acaba vendo que é muito mais fácil conseguir outros vistos. Sim. Mas não sei pra todos. E aí, pensando em destino na Europa, os classicões. Tipo, França, Itália, Toscana. Acho que só tem casamento brasileiro. E Portugal. Mas questão de fornecedores, é tudo de lá? Você não leva necessariamente tudo. Assim como em alguns destinos Brasil, é importante a gente levar fornecedores de... às vezes eu levo daqui de São Paulo. Quando a gente começou o hype de Paraty, por exemplo, a gente descia a serra com todo mundo daqui, porque a gente não tinha fornecedores preparados para isso. Então, era muito mais fácil, até financeiramente mais tranquilo levar e deslocar daqui. Para a Europa, tem alguns fornecedores que a estrutura de casamento deles lá é diferente. A gente faz festão com flow, até o teto, com música, banda, estrutura. E a estrutura de casamento na Europa é diferente. Então, a gente não acha tudo. E os profissionais também têm um perfil diferente. Tem maquiagem. Eles não estão acostumados. Na França, você achar uma maquiadora boa é uma dificuldade. Porque
Eles nem têm o hábito de ficar passando maquiagem. A maquiagem é sempre tão leve, é menos marcada, fica muito mais lavada na foto. Então é sempre mais difícil. Na experiência que eu tive fazendo casamento na Europa, a gente levou toda a decoradora. A gente só não levou o profissional que precisava de estrutura grande. Por exemplo, aí a gente pegou DJ, estrutura de som lá, mobiliário, essas coisas que não dava pra deslocar. Não, tem coisas que só o jeito... Porque o brasileiro, por mais que ele queira fora, quer a cultura brasileira. Isso. Tanto que quando a gente entrevistou o Nelson do The King Cake aqui, ele falou, não, a gente faz bolo e manda pra fora. Porque sim. A Gabriela da Conceição Bem Casados veio que ela também não, a gente já manda... Cara, e eu achava que isso era muito pressível pra levar. Eles falaram, não, a gente tem estrutura, caixa certinho. O Nelson em específico, eu não me recordo agora da Conceição, mas o Nelson da The King Cake tem uma parceria com uma companhia aérea que eles ele sai do refrigério, já vai direto pro avião, pouquíssimas horas antes do embarque. Então, tipo, eles têm tudo a logística. Essa galera do eixo Rio-São Paulo, assim, de casamento, é uma galera muito, muito mais preparada, muito mais estruturada. Então, eu acho que vale a pena, vale o desgaste de você fazer esse tipo de transporte do que ter que batalhar, dar uma corrida lá pra achar, às vezes coisas que eles não têm o hábito mesmo, não tem cultura de ter. Então, acho que vale a pena fazer esse movimento pra ter algumas coisas com a cara. O casamento que eu fiz era brasileiríssimo dentro de um castelo. O DJ tocando, ele tava tocando música que ele nem sabia o que era. Tava tocando Wesley Safadão, tocando pagodão, e os convidados lá dançando, tipo, ele nem sabia o que ele tava tocando ali. Mas ele tinha a lista lá, playlist, ele tocou. Tem que ter. O casamento tem que ter a cara dos noivos, né? Sim. Mesmo que você case fora, você tem que trazer, não tem como fazer uma coisa muito... E normalmente esse destination wedding, assim, que é fora do país, ele quase sempre é marcado com a maior quantidade de convidados amigos, que conseguem se preparar melhor do que os familiares. Reduz os familiares, assim, tipo, vai família núcleo mesmo e o resto da galera são os amigos, que unem a possibilidade, vou viajar pra Europa e daí é o casamento do meu amigo. Então, tipo, são duas motivações muito boas e aí tem muito mais adesão dos amigos. Larissa, a gente tá chegando no final, infelizmente, mas assim, gostei muito de conhecer mais os destinos, o seu trabalho. E quem tá ouvindo a gente agora ficou interessado, quer contratar seu trabalho para fazer o casamento, como eles te acham? Rede social mais fácil? Tudo, já manda tudo, WhatsApp, rede social, pode falar tudo aqui. Serafine Eventos, estamos aí na rede. Tanto no Instagram, com link pro WhatsApp. Você pesquisar, jogar no Google, a gente tem algumas matérias de blog. É fácil chegar, é fácil achar. Estamos aqui, com data livre, esperando a galera para casar. Tem data livre ainda para esse ano ou só pro ano que vem? Agora é só pro ano que vem. Então, o pessoal que tá ouvindo, já tudo bem que nós já estamos em outubro, né? Então, corre. Mas obrigado de novo pela presença, viu? Muitíssimo obrigado. Foi uma delícia falar aqui com vocês. Obrigado. E você que assistiu o episódio até o final, meu muito obrigado. Agradecer sempre aos nossos patrocinadores, a Hangover. Então você que quer fazer viagens de despedidas de solteiro, seja dentro ou fora do Brasil, nos procure e viva sempre a melhor experiência. A Blue de Mer, com os melhores vinhos do sul da França, sejam eles branco, tinto ou rosé. E por favor, compartilhe nossos episódios, curta, mande para os seus amigos. Nos sigam nas redes sociais, nosso Instagram é @pod.mary, TikTok é podmary, tudo junto. Nosso site é www.podmary.com.br. E aguardo vocês na semana que vem.